Bom dia a todos, que a paz de Cristo esteja com todas nós nesta manhã de quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Estamos nós aqui novamente para trazer a palavra de Deus para nossas vidas. O nosso pão diário, o nosso alimento diário, aquele que Jesus nos deixou, Deus nos deixou como alimento, a sua palavra. E Ele disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado por termos a oportunidade de morarmos num país livre, onde podemos ouvir e falar do amor de Deus para todos, em qualquer canto. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que ninguém consiga nos calar. Estão tentando, mas que não consigam. Em nome de Jesus, que porque somos livres e por isso estamos aqui. E todo dia, de segunda a sexta, temos aqui a oportunidade no grupo de ouvir um pouco da palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá para o nosso pão diário. A palavra que eu trouxe para vocês hoje, na verdade, é um versículo no livro de Coríntios 2, no capítulo 12, o versículo é o 8. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém? Glória a Deus. A palavra é maravilhosa, né? A gente nem precisa praticamente de explicação nenhuma, né? Quando ele diz aqui quando ele diz assim: minha graça é suficiente para você. Quando ele diz isso, que a graça dele é suficiente para nós, nós temos que crer nisso, que a graça dele nos basta, né? Que quando somos fracos, aí é que somos fortes, né? Eu fiz algumas anotações sobre essa palavra aqui, né? Que eu estudei recentemente, né? E tinha algumas anotações aqui que eu tirei, né? Um resumo para mim, que assim, a força do cristão, ela não tá no vigor físico, né? Mas no vigor espiritual. Na verdade, quanto mais fracos na carne ficamos, mais forte ficamos no espírito. Mas se nós nos deixarmos assim acontecer, né? Se nós dissermos não ao pecado, porque o pecado, ele bate a porta todo dia, né? Então, mas se a gente estiver ali dizendo não, quanto mais a gente estiver fraco, quanto mais vier as tribulações, mais a gente se fortalecer, mais a gente vai ficar forte no espírito. Amém? Então, essa palavra é linda, né? E Paulo, também fiz, né, num esbocinho aqui, né, para eu não me esquecer, porque às vezes me esqueço as palavras, né? Lógico que as palavras, o entendimento vem de Deus, né? E tem que ser espontâneo, e às vezes a maioria das vezes mas às vezes a gente esquece, né? Então tem que anotar algumas coisinhas, porque a idade, né, foi avançando, né? Aqui em 2 Coríntios 12, né, que é o que a gente leu no capítulo 12, aqui nesse capítulo, Paulo fala sobre as visões dele e as revelações dele, né? E por causa das revelações que o Senhor Deus pôs um espinho na sua carne, né? Para impedir que o apóstolo se ensoberbasse. Então, ele percebe no meio desse processo que a sua fraqueza na carne resulta em força espiritual, que ele sente cada vez mais seguro e estável diante de Deus. E assim tem que ser com nós. Às vezes a gente não entende porque vem as tribulações, porque a gente está passando por isso ou por aquilo outro, mas eu acredito que, como disse nesse resumo aqui que eu anotei nesse esboço para vocês, que Deus colocou espinho na carne, não quer dizer espinho de espinho mesmo, mas quando ele colocou uma dor, alguma coisa para Paulo, para que ele para impedir
que ele... a soberba, porque isso acontece com a gente também, né? Quantas vezes a gente tá tudo bem, tudo indo bem na nossa vida, só que quando tá tudo muito bem, a gente acaba por alguns momentos, não vou falar aqui se desviando da igreja, não vou falar que é se desviando, fazendo coisa errada, não é isso, mas a gente acaba não tendo, às vezes, tempo, às vezes dá tempo mesmo, não estando muito presente nas coisas de Deus. E aí Deus permite, né? Porque Deus não dá nenhum castigo, mas Ele permite, às vezes, alguma tribulação na vida da gente. Porque é a hora que a gente mais precisa, é a hora que a gente mais vai buscar a Deus. Então, a gente está sempre precisando, né? Sempre a vida do cristão é essa. Nunca a gente está 100%, né? A gente sempre está passando por alguma tribulação, porque é nessas horas que a gente vai se agarrar mais com Deus, que a gente vai buscar mais a Deus, que a gente vai orar mais a Deus, que a gente vai mais louvar a Deus, que a gente vai ter mais comunhão com Deus. Então, ele diz, né? Minha graça é suficiente para você. Amém. Glória a Deus, né? E o apóstolo Paulo é um dos maiores nomes da história, né? Mundial. Eu creio, né? Que eu anotei aqui. Que é um dos principais nomes do cristianismo, e sua contribuição para a expansão do evangelho é sem precedentes, mas tudo isso teve um custo, né? Então é que ele diz, né? Minha graça é suficiente para vocês. Se ele disse isso, não precisamos mais nada. Mas o que devemos fazer para alcançar a graça dele? Estamos fazendo as coisas certas? Vamos só recorrer a Ele quando estivermos passando por tribulações e esquecermos na hora que tiver tudo bem? Não esquecer 100%, não é isso, né? Vocês estão me entendendo, né? Não quer dizer que me desviei da igreja, que tá tudo bem, não é isso? Mas não estar, que nem eu falei outro dia, por exemplo, nas orações de quinta-feira. Eu, não, graças a Deus, não estou com ninguém enfermo na família no momento. Glória a Deus, que assim seja por um bom tempo. Mas não quer dizer que eu não estou ali orando, não estou ali. Então eu vou esperar eu estar doente para ir buscar? Não. Vamos fazer por merecimento. Vamos fazer que nem quando a gente faz exame assim para evitar, como que fala a palavra agora que me fugiu, se a gente ver se tá tudo bem, tá me fugindo a palavra agora, mas por exemplo, a gente vai fazer os exames de rotina para ver se tá tudo bem, pra gente não esperar ter a doença para depois ir buscar o médico, né? Um preventivo, né? Uma prevenção, e que assim seja também com as coisas de Deus, que a gente vá buscar prevenção, não na hora só de que a gente está passando por a tribulação, né? Então é isso, a mensagem de hoje, que a graça de Deus possa estar permanente na nossa vida, que possamos ser merecedores de termos a graça dele, pois a palavra dele diz que só a graça dele nos basta, mais nada. Amém, glória a Deus. Então, oremos agora para que Deus nos abençoe e que possamos estar aos pés dele diariamente. Amém? Senhor, obrigada, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor. Todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, que Tu possa tocar na vida de cada um, Pai. Aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço. Pode ter alguém aqui que nunca ouviu falar do Grupo Refúgio, Senhor, esteja ouvindo essa palavra agora, Senhor. Que Tu toque, Senhor, no coração de cada um. Assim como aqueles que estão no grupo e nunca abriram um vídeo, Senhor. Que Tu possa tocar, Senhor, e incomodar para que eles possam, Senhor, fazer parte também, ter o privilégio, Senhor, de ter a Tua graça, pois se Tu diz que somente a Tua graça nos basta, eu creio, Pai. Creio que não somos merecedores da Tua graça, mas pela Tua infinita bondade, Senhor, nós podemos estar aqui diante de Ti. Que o Senhor abençoe nosso dia, nossa casa e a nossa família, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada um, a casa e a família de cada um que está ouvindo essa mensagem nesta manhã. Amém? Tenham todas um excelente dia. Obrigada. Deus abençoe a vida de todas. Amém?